Chegamos à nossa aula 2. Espero que quem tenha assistido a aula 1 tenha aproveitado bastante e visto que realmente algumas barreiras que nos impedem de perder peso é fácil de ser vista e principalmente de ser controlada, né? Nessa aula 2, o próprio título já fala, né? Como começar a perder peso. Então é a partir de agora que vocês começarão a olhar para dentro daquilo que você tem de alimento na sua casa e trazer a favor da perda de peso, tá? Mas eu não posso começar a falar em perda de peso sem falar um pouquinho sobre a palavra mudança. Tudo na vida que a gente quer alcançar, gente, precisa mudança, não precisa? Se você aí quis ou já precisou fazer cursos para poder mudar de profissão ou para poder aumentar o seu salário e tudo mais, exigiu alguma certa mudança, não é mesmo? Você precisou se matricular em curso, você precisou fazer novas amizades e é a mesma coisa no emagrecimento. Se você quer ir para o caminho da perda de peso, você precisa mudar, você precisa ir procurar conhecimento, você precisa procurar ajuda para conseguir isso. E eu estou aqui justamente para te passar informações valiosas que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir começar a perder peso, tá? Mudança, gente, parece uma coisa fácil, mas não é. E eu vou te dar um exemplo fácil disso, ó. Se eu perguntar pra você, como que você faz pra perder peso? Eu tenho certeza absoluta que todas irão me dizer que aumentar a ingestão de frutas, comer mais legumes, aumentar a proteína. O básico, gente, todo mundo já sabe. Mas o que a gente não consegue muitas vezes é manter uma constância nessa mudança e manter essa alimentação com disciplina durante bastante tempo, que é onde a gente precisa para ter uma perda de peso eficaz, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é importante da gente saber que a perda de peso exige mudança, tá? Gente do céu, esse meu caderno é uma loucura, né? Preciso comprar um caderno certo. O que te faz ter uma dificuldade normalmente na mudança? Estarmos no piloto automático. Você já percebeu o tanto que a sua vida aí tá no piloto automático? Eu percebi agora, gente. Percebi agora que a minha também estava assim, tá? Por que piloto automático? A gente acorda, toma café da manhã, cuida dos filhos, vai trabalhar, volta, cuida dos filhos, trabalha, faz janta. É isso que a gente faz. E não cabe um segundo a mais no meu dia pra mudar alguma coisa. E eu te entendo, caramba, eu te entendo porque eu também passo por isso. Então, qualquer tipo de mudança na minha vida parece que vai cair o mundo, não é mesmo? Então, o que nós vamos começar? O que vai ser a nossa atividade da live de hoje? Justamente vocês receberam aí no e-mail de vocês uma planilha de controle de hábitos. Então, a gente vai fazer uma lista desses hábitos aí, tá? Do que a gente consegue inserir no nosso dia a dia que não transforme num caos. Porque não é isso que eu quero pra você e não é isso que eu quero pra mim. Eu quero que seja leve. Mas na aula de ontem, na live de ontem, a sua prioridade de perder peso não estava ali num dos primeiros? Então a gente tem que fazer, em algum momento do nosso dia, caber essa mudança e trazer essa constância pra gente perder peso, tá? E como que isso que às vezes eu ainda entendo, né? E agora eu tô trazendo isso pra minha vida, né? Como pode uma pessoa querer ser saudável se ela se negligencia a todo momento? O que é isso? Como rápido? Como que tá na minha frente? Né? Então eu não me cuido. Então como é que eu quero ser uma pessoa saudável se ao menos eu nem sei o que eu tô trazendo pra dentro de mim? Não é verdade? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, como mudar é difícil e como colocar isso no nosso dia a dia às vezes acaba causando um certo caos, a gente tem a tendência de voltar a velhos hábitos. Outro exemplo, você aí costuma comer chocolate todo dia depois do almoço e de repente você resolve parar e segue bem durante um mês, mas acontece alguma coisa na sua vida que do nada te faz, só um pedacinho, vou comer. E isso tende a daí a todos os dias voltar a esse mesmo hábito. Então eu quero que você, que é minha aluna agora, esteja esperta a estes sinais. Se você está voltando a algum velho hábito,
já se atente. O que eu preciso fazer para novamente tirar esse hábito que não é legal da minha vida, tá? Então tomem cuidado com a regressão aos velhos hábitos, tá? Por que normalmente a gente volta muito para os velhos hábitos? Porque a gente tem uma mania de viver numa vida 880, tudo ou nada. Se eu trapaceei e comi aquele chocolate, então agora eu vou comer mesmo, agora eu não vou mais segurar. Por quê, gente? Porque isso acontece muito com pessoas perfeccionistas e que se cobram demais. Ou ela tá no caminho muito certo, ou ela tá no caminho todo errado e que se tudo. Então, o que nós vamos encontrar agora? Um equilíbrio. Você aí jamais, quero que você pense na sua vida, tá? Lá atrás. Jamais, gente, você conseguiu pegar uma cartilha linda e maravilhosa e seguir aquilo sem que você colocasse a sua cara ou tivesse que sair um pouquinho do eixo. Então vai acontecer. Você vai sair um pouco do planejado, mas tá tudo certo, depois é só retomar. Não é aquele alimento, aquele pedacinho de chocolate que você comeu naquele dia que vai fazer você perder todas as suas conquistas. Não é isso, certo? Então, vamos parar com essa coisa de trapaceei, então jogo tudo pro alto. Chega disso, hein? Errar todo mundo erra, sair do caminho todo mundo sai e tá tudo certo. Depois é só retomar, tá? Comer o que não foi planejado também faz parte. E uma dica que eu vou dar para vocês agora é: os pesquisadores mostraram, né, que pra gente criar um hábito e manter uma constância sobre ele por um certo período até que realmente isso se agregue, né, ao nosso dia a dia, é necessário espalhar bilhetes, lembretes pela sua casa. O que isso significa? Voltando lá na live de ontem que você aí fez a sua lista do motivo pelo qual você quer emagrecer, né? São vários itens aí que te faz querer emagrecer. Você vai espalhar esses itens pela casa de vocês, na geladeira, no espelho, aonde vocês passam, tá? E que se o que os outros vão pensar. Marido te chamar de louca, filho falar que você tá, noiada, não tem problema nenhum. A conquista da perda de peso é só sua, tá? E ninguém vai ficar mais empoderada do que você quando alcançar esse seu objetivo. Portanto, pegue o bilhetinho, aquele de colar, eu tô sem aqui, o amarelinho, coloca na geladeira o motivo pelo qual você quer emagrecer. Porque isso vai manter o seu foco na mudança de hábito, até que isso fique fácil no seu dia a dia, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns estímulos que nos fazem comer em grande quantidade ou até comer sem querer, tá? Então a gente aprendeu sobre as barreiras na aula passada e nessa os estímulos que nos fazem também comer exageradamente, tá? Então nós temos o estímulo ambiental, visão e cheiro dos alimentos. Sabe o que entra aqui, gente? Alimentos industrializados. Por quê? Porque eles vão ter conservantes, aromatizantes e corantes. Cada um desses com a sua função específica. Um vai ser conservar, outro vai ser dar aroma e o outro a cor. E eu vou te dizer isso por conta própria. Não sei se alguém que está me assistindo aí já pegou Covid. Eu estou com Covid e perdi completamente o paladar e o olfato e eu não tenho fome. Eu estou comendo porque eu preciso, mas não tenho fome alguma, tá? Então a indústria, ela nos traz isso, né? Ela quer nos conquistar através dos nossos sentidos. E isso muitas vezes nos fazem comer. E a gente vai depois ver o que a gente vai fazer para melhorar e não cair nesse estímulo aí chamado de ambiental. Nós temos um outro estímulo que é o biológico, que é o natural. Fome, sede ou desejo incontrolável de comer. Temos também os estímulos mentais. Você aí, que fica às vezes rolando no Instagram, no Facebook, vê alguma receita que vai Nutella, creme de leite. Olha, vai falar pra mim que não tem alguma vez que você já não levantou do sofá pra ir lá no mercado pra comprar e fazer aquela receita. Por quê? Porque é estímulo mental, não é? Lembrar de alguma comida que gosta, isso também nos tende a fazer com que a gente coma, certo? Estímulos emocionais, sentimentos desagradáveis, raiva, tristeza, ansiedade, frustração, que nos fazem comer em busca de um conforto. Isso acontece bastante, né?
Estímulos sociais. As pessoas nos incentivando a comer. Você que às vezes tem vó, tia, sogra. Sogra tem muito disso, né? De fazer comida, chamar pra tomar café da tarde e faz bolo e um monte de coisa pra comer. E nós, né, queremos agradar e acabamos comendo. Então esse estímulo social também a gente tem que dar uma olhadinha pra ele, porque isso pode atrapalhar no nosso emagrecimento, tá? E quando a gente identifica esses estímulos que nos levam a comer às vezes um pouco a mais, a gente consegue minimizar essa exposição a isso e, consequentemente, comer menos. Então vamos supor, no nosso primeiro item, né, que eu falei pra vocês dos industrializados, né, do estímulo que a gente tem ambiental. Pra gente modificar esse ambiente, o que a gente precisa? Ir no mercado sem fome, que isso já vai reduzir 60% da sua vontade de comer algo pelo paladar ou cheiro, tá? Self-service. Também temos que tomar cuidado com isso. Por isso que um lanche intermediário entre café da manhã e almoço, para quem come em restaurante, é muito importante. Porque também chegar com fome, todo aquele estímulo visual e de cheiro te faz comer muito mais do que se você for controlada e, com consciência, tá? Então esses são alguns gatilhos aí para você começar a cuidar desses estímulos que te fazem comer mais. Tolerar a fome e o desejo incontrolável de comer. Então, se você sabe que você está vendo aquela receita no Facebook, já se controla. Eu não vou levantar desse sofá para ir lá no mercado para fazer essa receita. Não vou. Muda. Estuda alguma outra coisa. Muda daquilo, tá? Lidar com as emoções de maneira produtiva, né? Então, a raiva que te faz comer, que você tá querendo um conforto, não vai adiantar, gente. Você vai comer e vai continuar com raiva do mesmo jeito, porque você não resolveu o buraco da raiva, tá? Fazer da alimentação saudável uma condição mais importante do que agradar os outros. Seja sogra, seja tia, seja qualquer pessoa, gente. É o que você quer para sua vida. Então você precisa pegar essa rédea da sua vida, não é? Então precisa estar em primeiro lugar a sua vontade de perder peso. E da mesma forma que comer pode reduzir a sua atenção, não comer pode ser também a sua melhor decisão, porque você vai se empoderar, você vai se sentir a mulher por ter conseguido isso, certo? Agora eu vou entrar numa coisa mais específica de que você vai entender sobre os macronutrientes para que hoje na nossa live vocês consigam fazer o planejamento da semana para iniciar a perda de peso de vocês, tá? Os alimentos, gente, eles nos trazem saciedade, né? E para entender melhor, vocês precisam saber que qualquer alimento ele é composto de 3 coisas: carboidratos, gorduras e proteínas. Uns com mais macros carboidratos, outros com menos e etc. Então a gente consegue classificar dentro desses três grandes nutrientes, tá? Quem são os carboidratos? Farinha, então a gente tem o pão, bolo, a gente tem milho, a gente tem tapioca, a gente tem mandioca, a gente tem arroz, seja ele integral ou branco, a gente tem macarrão, seja ele integral ou normal, a gente tem abóbora. Tudo que é carboidrato, que vocês também receberão uma lista aí do que é para não ficar cansativo aqui no vídeo, tá? As proteínas: ovo, iogurte, queijo, peixe, até o próprio atum enlatado, tá? Leite, derivados no geral, tudo isso entra na classificação de proteína. E nós temos a gordura: azeite, manteiga, margarina. Aqui eu não tô falando que é bom e ruim, tá? Eu só tô citando fontes de alimentos. Semente de linhaça, semente de chia também é gordura. Já falei do azeite? Acho que eu já falei, né? As castanhas, castanha do Pará, nozes, abacate, tudo como fonte de gordura. E para iniciar o seu processo de emagrecimento, eu vou ensinar em quais momentos vocês vão colocar esses macronutrientes, que é essa a sacada da coisa, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Café da manhã. A gente precisa de uma fonte de carboidrato, não é mesmo? Só que uma fonte de carboidrato no processo de emagrecimento,
Que tal a gente tentar ser uma fonte através das frutas? Ou através de um pão integral para me trazer mais fibras? Ou através de um cuscuz à base de milho? Quem não tem o costume, tudo bem, mas quem tem, é ótimo e me traz muita fibra. Então a gente consegue escolher um tipo de carboidrato para o nosso café da manhã, ao invés de misturar vários. Um pedaço de bolo, mais tapioca e pão, juntar vários carboidratos não vão me ajudar a perder peso, tá? Então a gente vai escolher um tipo de carboidrato, um tipo de proteína, ovo, iogurte, um pedaço de queijo branco. Não sei, o que você na sua realidade tem na sua casa. Não precisa ser louco, gente. Você não precisa sair do meu vídeo aqui e ir lá no mercado comprar 1000 coisas. Não, vê o que você tem de fonte de proteína aí. Vocês receberam esse material, certo? E nós temos a gordura, a gente precisa dela. Que tal jogar uma semente de chia em cima da fruta que você for comer? Bom, não é? Ou comer 2 castanhas do Pará, me trazer selênio. Legal, né? Aí nós temos o lanche da manhã, que a gente precisa de uma fonte de gordura ou proteína. Aqui eu não vou colocar carboidrato, tá? Porque eu preciso manter a minha saciedade ali, legal, tá? Mas não precisa ser através do carboidrato. Por quê? Porque a gente já colocou no café da manhã carboidrato complexo e que vai liberar aos poucos até o horário do almoço, que é a minha próxima refeição com carboidrato. Então no lanche da manhã, as castanhas, um pedaço de queijo, um copinho de iogurte natural. Ok, super bem-vindo. No almoço, carboidrato, proteína, gordura, folhas e legumes. Não tem erro, gente. Pega um quadrante, pega seu prato, forma um 4. Uma parte do seu prato, folhas, outra parte do seu prato, legumes, outra parte, o carboidrato e a proteína, vegetal e animal. Não tem erro. Tudo bem? Lanche da tarde, a mesma coisa do lanche da manhã. Porém, agora eu junto a gordura mais a proteína, não é um ou outro, tá? No processo de emagrecimento. Então, o que eu vou pôr lá? Ai, Ana, eu resolvi comer um iogurte com castanha de caju. Ok? Eu resolvi comer um omelete com semente de chia e cheiro verde com tomate. Ok. Tudo bem, né? E no jantar? A gente vai trazer o carboidrato através dos legumes, qualquer tipo de legumes, beterraba, cenoura, vagem, esses tipos de carboidratos, de todos os legumes. Vocês podem fazer um mix aí, pode até comprar o congelado, não tem problema algum, tá? Principalmente nesse início de perda de peso, que é complicado a gente ficar só fazendo, tá? Precisamos de proteína, gordura e folhas. Parece muito difícil falando, mas hoje na live que vocês farão o planejamento de vocês, vai ficar bem mais claro, tá? Ana, mas se eu não tenho essas opções, o que eu vou fazer? Eu sair... Gente, tudo bem, o que eu tinha à tarde para comer era uma fruta. Ok, não estava aqui, ele não é nem gordura nem proteína, ele é carboidrato, não tem problema. O que eu faço? Eu como uma fruta e como então uma porção de proteína ou uma porção de gordura para me dar mais saciedade, porque só a fruta em si, normalmente depois de 1 hora você já vai estar com fome de novo, tá? Mas aqui é o básico, tá? Na verdade, são regrinhas básicas para você iniciar a perda de peso. Mas isso não é uma regra que vai fazer com que você congele e não consiga fazer mais nada além disso. Ou que se fizer, já vai chutar o balde. Não é isso, tá? Então, se não tem... Tem alguns alimentos industrializados, na verdade, que são legais de vocês carregarem, que é o chips de coco, que ele é uma fonte de gordura legal, tá? As barrinhas de nuts também, que elas já vão ter a castanha. Então, para quem aí, às vezes não consegue planejar tão bem, né? Então, carregar isso ajuda. Barrinhas de proteína também são bacanas, certo? E assim, no geral... Vocês entenderão melhor hoje na live, fazendo na prática, tá? Que eu espero vocês às 21 horas lá no Instagram. Eu vou entrar ao vivo e aí nós vamos fazer todas juntas o nosso planejamento da próxima semana, hein? Espero que tenham gostado, que estejam aproveitando essas aulas, porque eu estou dando o meu melhor para você aí começar a perda de peso. E eu desejo que
isso seja constante na vida de vocês. E me aguarde que amanhã tem mais, hein?